O povo de Israel havia se contaminado com a idolatria e feito tudo errado. Lembra que Deus havia dado as 2 tábuas dos mandamentos a Moisés, e quando ele viu aquela cena toda, ele partiu as 2 pedras, jogando-as no chão. Bom, agora Deus vai dar novas pedras. Êxodo 34, 35, vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, é um privilégio estarmos meditando na Tua Palavra. Nos dá o entendimento dela. Eu creio que o Teu Espírito está do nosso lado e que Ele nos dê a compreensão da Tua vontade, do Teu querer para nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O comentário desses 2 versículos diz: O Senhor teve misericórdia do povo, apesar deste não merecer. Por ter sido trocado por um bezerro, o Altíssimo não precisava mais ter nenhum compromisso com os filhos de Israel. No entanto, ouviu o clamor sincero de Moisés e perdoou a infidelidade da nação. Isso nos ensina que, embora o soberano Deus perdoe, não devemos usar a sua misericórdia como desculpa para pecar. Afinal, não podemos esquecer que a justiça é a principal característica do seu caráter e se manifesta para trazer a consequência de nossos erros. Gálatas 6, do 7 ao 8 diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. Sabe, Deus perdoou, mas não é inocentado. Vou dar um exemplo para você. Já houve casos de pessoas que chegaram na igreja, eram criminosos, tinha feito tudo de errado, praticado tudo de errado, e se converteram, se entregaram, tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E no momento em que eles foram tratar de documentos, porque normalmente a pessoa que ela tem dívida com a justiça, ela fica sem documento. Então ele precisava tratar de outros assuntos, foi tratar dos seus documentos. E quando ele foi resolver as questões dos documentos, a justiça falou: você precisa pagar ainda por um crime que aconteceu assim, assado no X tempo. Você teve lá? Tive. Então você vai pagar pelo crime. Estou aqui para isso. Então quer dizer, a pessoa, por mais que Deus a perdoou, mas ela ainda devia para a justiça dos homens. Então mais ou menos é isso. Deus perdoa suas atitudes, mas ele não inocenta o culpado. Você trata mal, por exemplo, a esposa ou esposo, o marido, durante anos, e você se converte, vai haver uma mudança total de personalidade, caráter. Você era aquela pessoa ruim, você vai passar a ser uma pessoa amorosa. Não é com isso que você já vai colher um casamento feliz, Você vai ter que reconstruir uma felicidade que nunca existiu. Então, você entende que os seus atos, suas atitudes, elas vão ter consequência no futuro. Talvez hoje nada está acontecendo. E Deus vai te perdoar por que quer que seja que você esteja fazendo. A questão é que o futuro você vai colher muitas das coisas que você planta hoje. Olha o 8. E Moisés
apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus e os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então, ele está novamente refazendo uma aliança que os próprios homens haviam quebrado, relembrando a sua aliança de entregar aquela terra prometida para eles, mas fazendo uma advertência: guarda-te de não fazer aliança com esse povo. Quer dizer, a obrigação daquele povo era eliminar aquela nação daquela terra e deixá-la somente para eles, era deles. E você vai ver mais à frente que eles não fizeram isso. No 12, no 13, mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Quando você lê bosque, não é que era uma plantação de árvores, o bosque era um ídolo, né? Era uma imagem de um Deus. No 15, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, os sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também os seus sacrifícios. Então, quer dizer, como é que Deus vê uma pessoa que dobra os seus joelhos diante de uma imagem? Ele vê como aquela pessoa se prostituindo com aquela imagem. Quer dizer, ela está tendo um relacionamento, né, espiritual com aquela imagem. Assim, então ele vê como uma traição. Se eu hoje sirvo a um Deus que não tem rosto, não tem imagem, não tem forma, eu tenho o nome dele. E eu decido que agora eu tenho que ter uma imagem que vai definir esse Deus. Então, perante ele, é como se eu estivesse me prostituindo, traindo ele com aquela imagem. Agora o 16. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te fará deuses de fundição. Então, Deus está sendo bem específico e bem claro para que eles não fizessem imagem algumas e nem aceitassem pessoas que fossem idólatras. Quer dizer, tem que estar no mesmo nível, tem que estar na mesma comunhão. Né? Não adianta, por exemplo, o marido e a esposa se casarem se cada um tiver a sua religião ou seguir para o seu lado. Olha o 18. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vaca e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alegrarei e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará
da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com ele. O comentário diz assim: quando estamos na fé, a presença de Deus se torna visível em nós. O rosto de Moisés resplandecia para que todos soubessem que ali estava um homem obediente que mantinha comunhão com o Deus vivo. Ninguém podia negar que ele era um homem ungido. A maior prova da espiritualidade de alguém não é a sua prática religiosa, mas o quanto é obediente aos ensinamentos do Altíssimo. Aqueles que são verdadeiramente justos refletem sua glória, não com palavras, mas com o próprio testemunho. É forte, né? Fica imaginando Moisés com seu rosto resplandecendo aquela luz, né? Quer dizer, a pureza. Assim também, nós refletimos a imagem de Deus nas nossas ações e reações. Quando vamos tomar uma decisão, quando estamos diante de uma decisão, de uma escolha, quando vamos falar com as pessoas, quer dizer, tudo isso vai demonstrar a nossa fé, a nossa espiritualidade, quem nós servimos. Olha o 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo falava com os filhos de Israel, o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele de seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Tudo que é demais, né, se torna pecado. O povo idolatrou demais Moisés. Você vê isso no Novo Testamento. Muitos dos religiosos da altura, eles cobiçavam a cadeira de Moisés, quer dizer, ter a autoridade que Moisés tinha naquele tempo. Mas eles não lutavam para ter a espiritualidade que Moisés tinha, porque se eles fossem realmente espirituais, eles iriam ver Jesus ali, eles iriam ver o Filho de Deus ali, o próprio Deus encarnado. Mas pelo contrário, eles eram especialistas em Deus, mas não reconheceram Jesus como o próprio Deus. Quer dizer, eles estavam enganados. O sentimento do coração deles os enganava. Agora o 35, versículo 1 diz: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado, do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então quer dizer, Deus queria que o povo tivesse um dia dedicado a Deus e à família. E você vê que hoje, por exemplo, o ser humano que ele trabalha de segunda a segunda, e ele trabalha, ele tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, que ele se entrega ao trabalho, ele termina depois ficando muito doente, perdendo a família, e às vezes todo aquele dinheiro que ele arrecadou não vale de nada. O 3. O 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou hoje. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tinta de vermelho e peles de texugo, madeira de acácia e azeite para a luminária,
especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de onix, pedra de engaste, para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Então, a oferta voluntária, a oferta que deveria partir da própria pessoa em querer dar. E aqui você vê Deus estipulando a oferta que vai ser dada, né? Não era uma oferta de acordo com o que eles queriam dar, mas era de acordo com o que a fé iria lhes pedir. Quem tinha ouro não daria prata, daria o ouro. Quem tinha pedra de onix não daria ouro, daria pedra de onix. Então, assim por diante. Cada pessoa seria tocada e daria voluntariamente, quer dizer, espontâneo para Deus, não por obrigação. Ah, mas eu me sinto obrigado a dar, né? O pastor me obrigou a dar uma oferta. Se ele te obrigou, não dê, porque você não é obrigado a dar oferta alguma. O dinheiro é seu e estando com você é seu, você gasta como você quiser. Por isso que a oferta, ela é tão santa quanto a palavra de Deus, ela é tão santa como a oração, ela é tão especial, porque o próprio Senhor Jesus falou assim, amou Deus ao mundo, aliás, foi o apóstolo João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho como oferta ao mundo. Então, quer dizer, Deus ofertou também. Ele fez isso não por obrigação, ele fez voluntário. Então, a nossa oferta, da mesma forma, deve ser voluntária. E aí ele diz assim no 10, e venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences e os pães da proposição. E o candelabro da iluminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária. E o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o respotério da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. O comentário diz assim, o deserto e o povo não reuniam condições para a construção do tabernáculo, mas o Santíssimo sabe de tudo e não estabelece nada além do que os seus escolhidos podem atender. Essa era a oportunidade dos israelitas darem ao Senhor os bens que eles lhes haviam proporcionado na libertação do Egito. Lembra o capítulo 12, versículo 36. O sentido da oferta vai além do que é entregue no altar, pois expressa o que há no coração. Aqueles que conseguirem vencer o egoísmo, o medo e o materialismo experimentarão o cumprimento da promessa, dai e ser-vos-á dado. Está lá em Lucas 6,38. Então, quer dizer, Deus havia dado para eles. Mas agora, eles teriam que devolver isso para Deus. Na verdade, tudo é de Deus, né? Mas Deus havia dado para eles. E por eles serem despojados em devolver para Deus, você pode observar, a gente vai ler isso. Nada faltou para eles no deserto, porque Deus é maravilhoso. No 22, assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e pelos de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugos trazia. E todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço.
E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham, fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de onix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a iluminária, e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo lavor, para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engaste, e em talhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, e ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazerem toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda obra e criando invenções. Todo o talento do ser humano vem de Deus. Todo o talento que o ser humano tem para criar, inventar, fazer, vem do Criador. Veja quão importante é você estar em sintonia com Deus, né? Vamos imaginar aqui um rádio, receptor. Quando você quer sintonizar uma emissora, digamos que aqueles antigos, né? Que você vai girando o botão, há aquelas frequências que não tem nada ali. Então ela vai dar o chiado. Mas quando você acha a posição certa, né, da rádio, então você vai ouvir o som que ali vai sair. Então, assim temos que ser nós, né? Nós temos que estar sintonizados com Deus, na mesma sintonia, né, que Ele. Quer dizer, fazendo a vontade dEle, não a nossa, né? Quando nós fazemos nossa vontade, a gente está fora da sintonia de Deus. A gente só ouve o chiado, quer dizer, a nossa vida não vai dar certo. Quando nós estamos em sintonia com Ele, fazendo o que lhe agrada, Ele pode nos honrar e nos abençoar em tudo que fizermos. Lute para isso, tá bom? Que Deus abençoe você, dê o seu gosto. Deus falou algo consigo? Põe nos comentários, nos faça saber também, tá bom? Que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém, não esquece não.